Louvado seja Deus. Então vamos lá. Introdução feita. Abram a Bíblia Sagrada no Evangelho de João, capítulo 8, que coincidentemente é a mesma passagem, não o mesmo versículo, mas dentro do contexto que nós fazemos a abertura inicial do culto de libertação. João 8. Então vamos ler agora o versículo 46. Mas não vamos ler todo o versículo também. Vamos nos ater apenas à parte B do versículo 46. Louvado seja Deus. Encontraram? Então fiquem em espírito aí. 8 de João, Evangelho de João, segundo João, capítulo 8, versículo de número 46, a parte B diz, é o próprio Senhor Jesus dizendo: e se vos digo a verdade, por que não me credes? Amém? Mais uma vez, torna a sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor Deus, agora foi lido o texto de introdução da mensagem que o Senhor revelou a esse teu pequeno servo, o qual humildemente está aqui diante da tua presença para ser instrumento do Senhor, e que o Senhor possa, através do teu Espírito, testificar na mente e no coração dos ouvintes da palavra, assim como o Senhor fez comigo ao me dar a palavra. Que venha então a tua glória sobre esse culto e sobre tudo que ocorrer aqui, Senhor, e o teu nome seja glorificado através do nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém? Graças a Deus. Então vamos lá ler de novo. E se vos digo a verdade, por que não me credes? Tá aí, essa passagem realmente ela está dentro daquele contexto que eu disse há pouco, né, daquele que nós fazemos a abertura do culto de libertação. E o contexto de toda essa mensagem aqui começa lá no versículo 12 e vai até o versículo 59, que é onde Jesus está ali discursando, defendendo a sua missão e a sua autoridade. Aleluia. Nesse texto nós vemos que os religiosos, se você estudar depois com paciência em casa, do 12 ao 59, você vai descobrir que os religiosos da época de Jesus estavam muito mais preocupados em manter os seus status, né, social, do que realmente dar ouvidos às boas notícias que vinham do reino de Deus. Isso é impressionante, porque a palavra de Deus, amados, e é Deus que enviou o seu Filho, e Ele é o Verbo que se fez carne. A palavra de Deus ela é mais potente que uma espada de dois gumes. Olha o que diz as Escrituras Sagradas na carta aos Hebreus, a respeito do poder da palavra de Deus. Tem pessoas que não sei, né? Parece que ouvir a palavra dói, né? Parece que a palavra faz mal, parece que o homem está falando com uma certa arrogância. Eu não gosto de ouvir tal homem pregar, porque a gente pega pelo Espírito de Deus, amados. Então cuidado para que você não blasfeme contra o Espírito Santo, em nome de Jesus, né? Porque esse é o único pecado que não há perdão mesmo, blasfemar contra o Espírito de Deus. Não há perdão nem aqui na terra, nem no porvir, ou seja, uma condenação mesmo. O único pecado que não é perdoado ao homem é a blasfêmia contra o Espírito de Deus. Então nós temos que vigiar muito. É por isso que eu tenho um temor enorme quando alguém começa: você ouviu tal pastor, tal igreja, você ouviu? Olha, irmãos do céu, vigia com isso, porque olha, se tem uma coisa que eu tenho temor é de falar de alguém que serve a Deus. Davi, com a sabedoria que tinha, né, pelo Espírito Santo, ele falou muitas vezes, várias vezes naquela ocasião que era perseguido pelo seu sogro, rei Saul: ai de mim se eu tocar um fio só de cabelo de um ungido de Deus. E olha que ali ele tinha motivo de sobra para tocar, e teve a oportunidade, não só uma, duas, nem só duas, nem três, ele teve diversas oportunidades de matar o Saul, que ele estava perseguindo a ele. Ele inclusive foi orientado a fazer isso. Olha aí, você está com a espada, mata ele com a própria espada dele. Deus proveu que o Senhor, olha só, Deus proveu que ele está com um sono tão grande, dormindo, que o Senhor está com a espada na mão, mata esse homem. E aí ele disse definitivamente: ai de mim se eu tocar num só fio de cabelo de um ungido de Deus. Então nós temos que ter muita vigilância no que falamos, no que julgamos, amém? Porque a mesma vara que você mede alguém, com certeza você vai ser medido também, amém? Então vigia muito em nome de Jesus e presta muita atenção quando alguém prega o Evangelho, porque o Espírito Santo pode estar e está. Aqui eu garanto que está. Não vou garantir por todos, mas eu posso dizer que aqui está. Quando a palavra é aberta, com temor e reverência, com toda, e quando é um ungido de Deus, você pode ter certeza, é o próprio Espírito Santo usando aquele lugar. Então reverencie, tenham sabedoria e fiquem em espírito, porque ela tem esse poder aqui, ó. A palavra, se você pegar, tomar posse dela
realmente como ela deve ser tomada posse, ela tem esse poder aqui, ó, que está escrito em Hebreus capítulo 4 e no versículo número 12. Encontraram? Porque a palavra de Deus é viva. Amém? Então é uma coisa que você fecha depois e fica, não, ela é viva, ela tem poder. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta, ou seja, suficientemente capaz para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia. E não há criatura alguma, versículo 13, encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e bem patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Diga bem. Aleluia. Então está aí a palavra de Deus, a importância de você ter, como o salmista, anseio, desejo de estar ouvindo a palavra de Deus. Eu, sinceramente, desde que eu me converti, eu nunca vi meu desejo se apagar. O dia que eu mais anseio é o dia que eu vou ter que buscar a palavra, que eu tenho que trazer a palavra, que eu sei que vai me revelar, e é o dia que eu tinha mais vontade de ir para eram os dias de libertação, assim como o meu irmão Edson ali falou um dia para mim, eram os dias mais importantes da minha alma, era o dia do culto de libertação. Eu amo louvar a Deus, é meu ministério também, eu amo o ministério de louvor, domingo é um dia abençoado, mas para mim não tinha dia melhor para ir à igreja do que é o culto de libertação, que é onde Deus ali, Ele vai realmente desembainhar a espada, acho que é isso, né? Deve ser, se não fosse o irmão entender, tirar a espada mesmo, e ali vai agir com poder mesmo, que a palavra é uma espada de 2 gumes, que tem o poder de penetrar onde você viu agora, em nome de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus por isso. Então está aí. Eis aí um motivo, né? Porque muitos mesmo, param de ouvir a palavra, não têm interesse de ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque ela tem poder de penetrar no oculto, no mais escondido. Amém? A palavra tem esse poder, mas ela vai lá no oculto, vai no mais escondido, lá no segredo da pessoa, é onde a palavra vai. E aí, eis é o motivo porque muitos deixam de ouvir a palavra, preferem cultos mais leves, mais suaves, de mão para cima, né? Mão para baixo, vão bater palminha, né? Esse aí, maravilha, é um compromisso social. Isso não é nada mais, nada menos que os fariseus hipócritas, né, que faziam isso. Eles estavam ali diante de Deus e não reconheceram Deus. Misericórdia, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso tudo, viu, amados? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor falava forte no meu coração hoje. A palavra, eis aí o motivo pelo qual muitos não ouvem mais a palavra, muitos não têm mais desejo de estar ouvindo, porque ela penetra, ela vai localizar o que está oculto, o que está escondido. É por isso que muitos deixam de ouvir. Veja o que está escrito, por favor, lá comigo já em João, capítulo 8 de novo. Aleluia, Jesus. Porque a palavra tem esse poder aqui, ó, que nós acabamos de ler agora, né? Mas veja que, além desses religiosos não querer escutar, muitas vezes os religiosos não só não querem escutar, como impedem de outros escutar. Os fariseus da época tentaram calar Jesus Cristo, tentaram barrar ele de qualquer maneira para parar de falar. O objetivo deles era isso aí. Sabe o que o diabo faz na vida de quem é negligente? Desse teu irmão, dessa tua irmã, que se hoje não veio por negligência, é um sério candidato a estar nessa palavra que eu vou falar aqui agora, de estar assim, ó. O inimigo vai usar essa pessoa para, além de não ir para a igreja, de ficar mandando um WhatsApp, ligando para os irmãos e ficar criando coisinhas, contendinhas, intriguinhas, para que outros não vão para a igreja também. O diabo faz isso, mas não é a pessoa, entendeu? Vocês estão compreendendo isso, né? Vocês estão bem em espírito, eu quero que vocês estão entendendo a mensagem de Deus, né? Então o inimigo tem essa sagacidade, ele tem essa astúcia de enganar as pessoas de tal maneira. Lembra de Adão e Eva, lá no Éden? Ah, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Olha, ele, além de tirar o dele, né, da direção de Deus, né, da vara, tirar as costas, o lombo para não levar a vara nas costas, ele jogou a culpa na mulher que Deus deu para ele, né? Então olha como o diabo é astuto. Então olha, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. E a mulher imediatamente falou, serpente,
Então esse espírito do diabo tem essa sagacidade de enganar as pessoas, de iludir as pessoas, ludibriá-las para deixar de vir, né? Se você não vem porque está cansado, porque está, né? Você na verdade está negligenciando, porque se tem um lugar onde Deus pode tirar o cansaço, renovar as tuas forças, é dentro da igreja, é na hora da palavra, amém ou amém? Então estou insistindo, estou pelo Espírito de Deus falando. Isso é um alerta para que no próximo culto não seja você a vítima do inimigo, em nome de Jesus, tá bom? Lá em João capítulo de número 8, como eu disse que você pedi que vocês fossem, vocês veem então que o inimigo tentou, né, através dos fariseus, calar a boca de Jesus Cristo. E a única maneira de calar uma igreja é esfriando a fé dos membros. Porque se o homem que prega é ungido, e está em espírito e em verdade, pode acontecer o que for, amados. Pode acontecer o que for. Ele estará sempre em espírito e em verdade. Amém? E sempre disposto a pregar o Evangelho de Jesus. Então, veja o que acontece, ele vai trabalhar nas pessoas, e aqui nesse caso ele foi tentar fazer com que as pessoas apedrejassem Jesus, parassem de falar, ó, João 8, versículo 59, que é o último versículo do discurso de Jesus, defendendo a missão dele e a autoridade. Então pegaram em pedras, ó, para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se. Aqui foi o poder de Deus, né? Eles estavam procurando, mas ele passou bem no meio deles, aqui, ó, ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Esse é um daqueles mistérios de Deus, né, amados? Que ele passou no meio deles, eles estavam já com as pedras na mão para atacar nele, mas ocultou-se, desapareceu da vista deles, mesmo estando ali, passou no meio deles. Isso, eu já vi muitos testemunhos que Deus faz esses mistérios mesmo. Quando nós falamos, Senhor, cega o inimigo, não deixe que ele olhe para nós, nós nos tornamos invisíveis para o inimigo. Olha, ontem eu passei numa visita. Essa visita me lembrou meu primeiro plano de trabalho, quando Deus me deu a igreja para congregar na Vila Marisa, que na época eu congregava lá, era Pinga Sangue o nome do bairro. Nem a polícia entrava lá. Eu já cansei de cantar esse testemunho, continuo falando, porque eu nunca tive medo de entrar lá. E eu ia mesmo, eu tinha um carro bom na época, um bom salário, eu era gerente de vendas, e eu ia com o carro lá, não estava nem aí, porque eu ia na graça de Deus, ia debaixo da graça, e o inimigo nunca teve poder de tocar em nada meu. É incrível. Aí então, ontem eu fui numa visita num bairro muito perigoso. Não vou falar o nome do bairro aqui porque vai gravar ali, fica chato a gente falar e ofende as pessoas, porque mora muita gente boa nesses lugares. Eu fui num bairro muito perigoso, mas muito perigoso mesmo, uma das visitas. Que quem foi comigo foi assim, apavorado. Mas você vai entrar mesmo aqui? Eu falei, vamos entrar, mas aqui vamos entrar, não tem problema. Que isso? Entramos e saímos. Mas na saída, o cidadão, uma arma desse tamanho, no meio da rua, sabe assim, passou do nosso ladinho assim, passou do nosso lado assim, totalmente demoniado, totalmente possuído. Uma arma desse tamanho assim, passou do ladinho assim. Ele falou, você viu, pastor? Ah, eu vi, mas ele não viu a gente, fica tranquilo. E é assim que Deus trabalha, amados. Então Deus tem esses mistérios. Então Jesus ocultou-se e passou no meio deles. É esses mistérios, porque quando eu vou para um lugar desse aí, Senhor, cega o inimigo, que eu possa estar onde o Senhor quer que eu esteja, e ele não me veja. Assim eu faço quando eu oro aqui para a igreja, para que o inimigo realmente fique cego ao retornarmos para casa, ao vir para cá. Ore o tempo todo, esteja o tempo todo em espírito, amado, que Deus é poderoso infinitamente para fazer aquilo que você pede, imagina ou até sonha. Diga amém? Amém. Há poder na palavra, amém? E você não está falando em nome de qualquer pessoa, está falando no nome daquele lá nos céus, fora o próprio Deus Pai, na terra e embaixo da terra, todo joelho se dobra perante ele, todo joelho, amém? Louvado seja o nome de Jesus por isso. Então está aqui, ó. Pegaram em pedras para atirarem nele, tentando ocultar, né? Ou seja, calar Jesus, né? Mas Jesus, aí sim, ele ocultou-se e saiu do templo, passando por meio deles e se retirou. E não foi uma vez só, nada. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, está difícil fazer a obra, que outra perseguição. Você não tem perseguição nenhuma, irmão. Perseguição teve Jesus Cristo. Você imaginou? E olha o final que ele teve como homem, mas como Deus ele ressuscitou e envergonhou a morte, né? E lá em João 10, mais uma vez pegaram em pedra para matar ele mesmo, que você pensa que é para tocar pedrinha, não. Os judeus, é costume judaico isso aí, no Oriente, não é só judaico, é no Oriente. Uma das penas de morte lá é apedrejamento. E basta uma pessoa, nessa época de Jesus aqui, dizer que ali está uma pessoa, acusar. Basta um acusar e mais dois dizer falso testemunho e dizer realmente é verdade. Pronto, já está condenado e vai morrer mesmo. É assim a lei daquele povo lá. Então imagina, Jesus,
o pessoal pegou na pedra para atirar nele. E aqui em João 10, você vai ver de novo, que mais uma vez aconteceu a perseguição em Jesus Cristo, no versículo de número 31 e 32. Aleluia, Jesus. Os judeus, então, ele vai fechar, dizendo, os judeus, então, pegaram outra vez em pedras, para o apedrejarem. Respondeu-lhe, então, Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Olha aí, né? Eu só estou fazendo bem. É o que muitas vezes eu não entendo mesmo. Fulano, ciclano saiu da igreja, saiu bravo, saiu revoltado. Com o quê? Nós só pregamos um amor aqui, e para você viver uma vida abençoada. Com o quê? Então observa que muitas pessoas estão, como aqueles fariseus, numa situação totalmente hipócrita diante de Deus. Eles estavam hipocritamente ali, conhecedores da palavra de Deus, mas na verdade não eram de Deus. Vamos ver isso já já. Eu convido você a voltar no capítulo 8, porque ali, então Jesus vai perguntar para eles de novo, ó, João 8,46, a parte B que eu já li, ó, lá na introdução, né? Lembra? E se eu vos digo a verdade, então vamos ver o versículo inteiro. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Jesus pergunta e ele mesmo responde. Olha o motivo embaixo no versículo 47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Vamos ler de novo. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Ai, 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 né, amados? Está aí, ó. Essas pessoas vivem na carne, né? Então, quem vive na carne pertence àquele que tem o direito sobre a carne. Até Jesus voltar, né? Porque Jesus voltou já veio como Deus Emanuel, Deus conosco, e ali todo que aceita a missão que ele cumpriu naquele Calvário, sai do jugo de Satanás. Então, deixa que o inimigo tenha poder, inclusive sobre a tua carne, né? Agora, se você insiste em não aceitar Jesus, eu estou falando porque eu estou falando aqui para uma gravação, pode ter ímpio assistindo aqui, né? Se você insiste em não aceitar Jesus como teu Salvador, como único e suficiente Salvador, insiste em achar que Deus está brincando de salvação, né? Você, quando era criança, brincava de salvo, de pega-pega, essas coisas, mas o diabo não está brincando de pega-pega, ele quer te pegar mesmo, te matar, roubar e destruir. E Jesus não está brincando de salvar, ele quer te salvar mesmo, viu? Então você tem que tomar posse das palavras de Deus e entender que um dia vai acontecer tudo que diz essas escrituras aqui, ó. E aí pode ser tarde demais. Quando Jesus expirou, que entregou e disse está consumado naquela cruz, houve um grande alvoroço, né? O céu negritou tudo, ficou negro, ficou a coisa mais feia do mundo, vocês podem imaginar. Houve um terremoto enorme, houve um terrível, aconteceu coisas terríveis. E aí então aqueles que estavam zombando ali embaixo, alguns olharam, botaram a mão na cabeça e falaram, não é que esse homem era filho de Deus mesmo? Então muitos que estão dentro das igrejas, né, que ficam brincando de cristão, de crente, né, que estão ouvindo o apelo da salvação, mas não querem aceitar a salvação, porque é confortável, né, viver na carne. Não querem deixar o que estão fazendo. Então, vamos lá de vez em quando fazer uma média, né, bater o cartão lá, mas não estou preocupado em ser batizado, em ser salvo, não estou preocupado com isso aí, tudo é conversa. Então, vai nessa, porque é assim mesmo que muitos vão estar no inferno. Já estão e muitos estarão mesmo no inferno, na eternidade, né? Mas Deus está mandando pregar. Aí, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Amém? Então, João 8, lá no versículo 46, está bem claro isso aí, olha. Se alguém que aponta algum pecado, se eu tenho algum pecado, me convence dele. Agora eu vos digo a verdade, vocês não têm pecado nenhum para me convencer. Você viu agora há pouco, lá em João 10, que ele fala assim, ó, eu tenho feito grandes obras, coisas boas em vosso meio, qual delas vocês querem me matar? Ironicamente ele falou isso. Eu só estou falando coisas boas, assim, igual a gente aqui, ó. Às vezes quando eu escuto umas conversas bobas, fulano saiu, por que saiu? Saiu chateado com fulano, ciclano, e com Deus, e com o pastor, o que tem? A gente só prega o amor aqui, amados, mais nada. Se às vezes falamos em exortação, estamos falando em espírito, porque muitas vezes a pessoa está com uma roupa tão suja, que não adianta um molho só, precisa de 2 molhos, não adianta uma esfregada só, precisa de 2 esfregadas, não adianta um produto qualquer, tem que ser um produto específico. Amém, igreja?
Então é isso que acontece. Nossas vestes têm que estar lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. E para isso eu tenho que sentar, eu tenho que ouvir, eu tenho que me habilitar, abrir o meu coração para que o Espírito Santo realmente possa testificar a palavra que Deus ordenou para ser pregada. Amém? E João 8, como eu disse agora há pouco, o Senhor diz: então me convence de pecado. Já que vocês me convencem, então vocês estão percebendo que eu estou falando a verdade. E se eu vos digo a verdade, então por que não me credes? Ele fala, ele pergunta e ele não responde. Aquele que é de Deus, escuta, tem prazer de ouvir as minhas palavras, as palavras de Deus. Agora, eis aí o motivo porque vocês não têm prazer de escutar a palavra de Deus, porque vocês não são de Deus. Aí a pessoa fala: eu sou de Deus. Mas se você estudar essa palavra, do 12 ao 59, esses mesmos fariseus vão ficar bravos ali, ó, no versículo 25. Quem és tu, Jesus? Olha só, né? Olha só. Quem és tu? Né? Eles estão bravos aqui, ó. Eles estão, na verdade, sim, já bravos com Jesus, porque Jesus está exortando a eles. Então eles vão dizer assim, ó, no versículo de número 41, por exemplo, assim, Jesus fala: vocês estão fazendo a vontade do vosso Pai. Se você não estudar bem essa palavra, você vai ver que ele vai dizer que eles são filhos do diabo. Aí eles vão dizer: vocês estão fazendo a obra de vosso Pai. Aí eles vão dizer assim: quem? Nós somos nascidos, nós não somos nascidos de prostituição, temos um Pai, que é Deus. Aí então Jesus vai dizer no versículo 42, olha, se vocês realmente fossem, se Deus fosse realmente o vosso Pai, certamente vocês me amariam, pois eu saí dele, eu vim dele, não vim de mim mesmo, foi ele que me enviou. Agora ele vai dar para eles uma explicação. Eu vou tentar fazer vocês entenderem. Por que não entendeis a minha linguagem? Ele pergunta: por que não entendeis a minha linguagem? Ele vai responder: por não poderdes ouvir a minha palavra. Ou seja, o inimigo cegou a vocês, o inimigo tirou de vocês a noção do que é a importância da palavra. E a palavra de Deus é tudo, amados, é tudo. Sem a palavra nós não somos nada. Ele é Jesus, amém, igreja? Então nós temos que entender isso, amados, no nome de Jesus. Lá no capítulo 6 de Gálatas, dá um pulinho lá, por favor, em nome de Jesus. Eu já olho o relógio, já fico apavorado com a hora. Gálatas capítulo 6, vamos lá, em nome de Jesus. Porque essas pessoas que não têm prazer mais de ouvir a palavra de Deus, amados, é simples porque está acontecendo isso com eles. Porque eles estão vivendo na carne. E Deus diz claramente, olha aqui, ó, no versículo 8 do capítulo 6. Né? Vamos ver juntos? Gálatas capítulo 6, versículo 8. Porque o que semeia na sua carne, ceifará, diga, colherá. Amém? Então aquele que planta na carne, né, vai colher corrupção. Mas aquele que semeia do Espírito Santo colherá a vida eterna. Diga glórias a Deus por isso. Tá bom? Versículo de número 9. Vou até onde Deus mandar aqui. Versículo de número 9. Não nos cansemos então de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Olha aí, então ele dá um toque para nós: olha, não canse de fazer o bem, não, procure se esforçar, e porque no tempo certo vocês vão escolher o que vocês estão plantando, mas isso se vocês não desfalecerem. E como é que nós desfalecemos? Deixando de ouvir a palavra, deixando de alimentar, né? Então, no nome de Jesus, vamos ficar bem atentos, em nome de Jesus, não deixeis de congregar, como disse o Senhor, né? Em João 3, voltando lá no Evangelho de João, o motivo dessas pessoas fugirem tanto da palavra assim, amados, como eu disse há pouco, pelo Espírito de Deus, é porque realmente não tem prazer em fazer o que é bom, porque estão na carne, e a carne cogita das coisas da carne. A carne não quer saber das coisas de Deus, a carne luta contra Deus, você sabe disso. Então veja o versículo de número 19 de João 3, o que Jesus vai nos ensinar a respeito disso. Aquele que não vem para a luz, olha, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Todos encontraram? A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Olha aí. Então as pessoas sabem que Deus existe. Eu amo Deus, eu tenho um respeito muito grande por Deus, eu tenho temor a Deus. O Deus está aqui, ele fala isso. O mundo fala desse jeitinho. Mas convide essa pessoa para se batizar, convide essa pessoa para buscar Deus, para afirmar na palavra, vê o que ela vai falar. Não estou no tempo, não é hora ainda, não é hora de fazer isso. Meu tempo vai chegar. Vai sim, se você não vigiar, vai chegar mesmo. Muitos não deu mais tempo, porque a palavra diz que deve buscar enquanto se pode, né? Invocar enquanto eles estão perto. Amém, igreja? Então, o tempo é você se convencer de que o Espírito Santo está falando no teu coração, no nome de Jesus. E aqui em João 3, eu vou insistindo aqui na leitura, a condenação é esta, que a luz então veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal está aborrecendo a luz
E é por isso que não vem para a luz, né? Ele aborrece a luz e não vai para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Olha aí, né? Está tão bom lá no erro, que ele não quer que seja mostrado o erro dele. Então, a pessoa não quer parar de fazer os erros dele, quer continuar nas trevas. Mas o versículo 21 vai dizer: mas aquele que pratica a verdade, que é a palavra, esse vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. Diga glórias a Deus. Aleluia. Está aí o motivo pelo qual você tem prazer de ouvir a palavra. Tem prazer? Não fala amém para mim não, isso aí amém tem que ser teu lá no interior. Esse amém tem que estar assim, eu estou falando com convicção, eu tenho o maior prazer de ouvir a palavra mesmo, eu tenho a maior alegria. Se você tem essa alegria, louvado seja Deus. Sabe por quê? Você está nesse contexto do versículo 21, ó. Mas aquele que pratica a verdade, ele vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Diga para o teu irmão do lado assim, e ergue as mãos aos céus depois de orar para ele, vai dizer assim, ó: tudo nesta vida passa, mas as palavras de Deus jamais. Amém? Será que é bíblico isso aí? Ou uma palavra de efeito que o pastor falou? Claro que é bíblico, né, mas Mateus capítulo 24, versículo 35, o próprio Senhor diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia. Então, amados, o que o Senhor está tentando nos alertar, amados, é sobre uma realidade que poucos dão conta de que irá acontecer, porque muitos se acham super-homens, né? Mulheres maravilhas, super-homens, ou seja, homem de ferro, né? Nada, a não ser criptonita, né? Que derrota o homem de aço, né? Então essas coisas é historinhas, contos, né? Brincadeiras aí de infância, né? Agora deixe de ser menino e cresça, em nome de Jesus, né? Porque Deus está alertando a igreja de que algo pode acontecer de repente. De repente. E muitos não dão conta disso, que é a morte, amados. Quem é o homem que tem o poder? Quem é a mulher que tem o poder? O seu dinheiro? A sua inteligência? Vai dar a você mais um dia de vida? Mais um segundo? Não vai dar. Vai comprar, será? Não vai. Então, meu amado, minha amada, muitos não estão atentando do alerta de Deus sobre uma coisa que pode acontecer a qualquer momento, com qualquer um, que é a vida ser interrompida, porque era apenas um sopro. Nós estamos aqui como peregrinos, nós somos passageiros aqui nesse mundo. Primeira carta do apóstolo Pedro. Se alguém achar que é um discurso do homem, então vá para a Bíblia, vá lá, vê se Deus não falou isso na palavra dele. Agora, se você não quer acreditar na palavra, então aí eu vou orar muito por sua alma, porque se não crê em Jesus, vai crer em quem, né? Jesus é o verbo, ele é a palavra. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. O Senhor nos ensina assim: amado, através do apóstolo Pedro: amado, peço-vos como peregrinos e forasteiros que sois, que vos abstenhais, ou seja, se afastem das concupiscências carnais, das vontades da carne, né? Que elas combatem contra a alma. Olha aí, então há uma luta sendo travada. Fazer a vontade da carne é isso aí, ó. Vai ser uma luta da alma com o espírito, né? O versículo número 12 vai dizer assim, vamos ver se eu vou ler o versículo 12, senão para aqui, não, é só o 11 mesmo. Então, amado, peço-vos como peregrinos e forasteiros que sois, que vos abstenhais, vos afastem das concupiscências da carne, carnais, pois elas combatem contra a alma. Se você for um pouquinho mais à frente, no 1 João, capítulo 2, pouquinha coisa à frente, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 15 ao 17, vai dizer assim, ó: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque, versículo 16, tudo o que há no mundo, há concupiscência da carne, há concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Isso tudo não é do Pai, é do mundo. No versículo 17 vai dizer: e o mundo passa, hein? Olha aí, ó. Olha, mais uma vez o Espírito Santo falando, ó, vai passar, esse céu, essa terra vai passar, mas as minhas palavras não. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece quanto tempo, igreja? Para sempre, eternamente. Louvado seja Deus por isso, né, amados? Diga mais uma vez para você e diga para o irmão do teu lado: só estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Amém? Mais uma palavra de efeito, pastor? Não, mais uma palavra de Deus. João 17, né? A passagem de João 17, para você que talvez é neófito também não é um palavrão, né? Você é novato, né? Você está engatinhando na fé.
você que é neófito, João 17 é o momento da oração sumo sacerdotal de Jesus. Então, ali ele toma posse do que ele é, nosso sumo sacerdote. É ele que tem o direito de entrar no santíssimo lugar, diante de Deus, e oferecer o sangue por remissão dos nossos pecados. E o que é interessante, ele foi oferecer o próprio sangue dele. Quando Jesus volta diante do Pai, ele leva, de uma forma assim, lógico, espiritual, né, as obras que ele fez aqui. Ele apresenta o sangue dele para Deus, como remissão dos pecados nossos, porque essa é a instrução do Pai lá para os judeus, né, na época dos hebreus, no Velho Testamento. A igreja está compreendendo? Então ele é o único, ele é o sumo sacerdote que pode ir diante de Deus para interceder por nós. E aqui ele diz assim, na oração de intercessão por nós, veja o versículo número 14 de João 17: dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou por isso. Olha aí, ó. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou por isso. Você acha que essa perseguição que o cristianismo sofre é de graça, amado? É porque o mundo jaz no maligno, né? Então ele vai dizer aqui, olha, dê-lhes a tua palavra, meu Pai, e o mundo os odiou por isso, porque não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. Versículo 15 ele diz: não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. É uma oração sacerdotal de Jesus aqui, tá? O versículo 16: não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Santifica-os na verdade. Aí ele vai dizer: a tua palavra é a verdade. Amém, igreja? Está aí, amados. Olha a importância da palavra, que as pessoas não estão perdendo o prazer de ouvir, né? Isso não é uma maldição na igreja aqui não, viu, amados? Isso aí, infelizmente, é a palavra de Deus. Felizmente e infelizmente, né? Felizmente para aqueles que têm pressa que Jesus volte, e infelizmente para os que estão no mundo ainda, e os que estão se perdendo de novo, voltando ao sono. Infelizmente para eles, que a palavra está se cumprindo. O amor vai se esfriar na terra. As pessoas vão parar de ter o desejo de ouvir a palavra, vão cada vez ser mais carnais. É o mundo caminhando para isso. Então nós temos que vigiar e permanecer firmes com o Senhor. Amém? No plano físico, amados, nós precisamos comer. Precisamos comer? Precisamos ou não precisamos? Para de comer para você ver o que acontece. A irmãzinha nem levantava da cama, deu até dó, que era baita mulherona grandona, deitada lá, não conseguia nem falar, de tanta fraqueza, né? Mas olha só, faltava o alimento espiritual nela, né? E obviamente, faltou o alimento espiritual, a carne também sucumbiu, porque o inimigo trabalhou ali. Então a palavra de Deus nos ensina isso, que nós temos um pão que desceu do céu para nos alimentar. Temos ou não temos? Jesus é o pão vivo que desceu do céu, né? E assim como no plano físico, se a gente parar de comer, amados, ficamos debilitados, né? Ficamos aí fraquinhos, né? Sem interesse de fazer as coisas, desanimados, né? E assim também é o espírito nosso, a nossa alma. Se parar de se alimentar do pão vivo que desceu do céu, que é a palavra, ela vai ficar fraca, ela vai sucumbir. E aí, né, amados? Então nós temos que nos lembrar o que está escrito em Mateus 4, versículo 4. Repita comigo: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, 4. Nem só de pão viverá o homem. Então Deus reconhece que o homem precisa se alimentar no seu físico. Precisa ou não precisa? Você acha que Deus não sabe, amado, que você precisa de alimento, você precisa de saúde, você precisa de condições financeiras, você precisa de uma companhia? Você acha que Deus não sabe? Deus sabe tudo isso, amado. Então ele fala: mas eu não estou falando é só do que sai da boca de Deus que eu vou viver. Não, ele fala assim: ó, eu sei que vocês precisam das coisas terrenas, porque eu criei elas para vocês mesmos. Nem só de pão viverá o homem. Então não adianta o homem se assentar e se acomodar em cima de uma situação que ele tem privilegiada, achar que aquilo é o suficiente para a vida eterna. Não é. Os faraós pensavam que eram, né? Aí eles mandavam empalsemar o corpo depois de morto, botavam lá num lugar bonito, levavam um monte de joia de eles achavam que aquilo lá tudo ia com eles para a eternidade. Coitadinho, né? Tá tudo já, a alma deve ter passado um apuro, né? Quando saiu do corpo e viu que aquilo lá tudo era bobagem, era mentira do diabo, né? Porque encarou o próprio diabo. E assim muitos que estão brincando de ouvir a palavra, infelizmente, quando aconteceu o que Deus fala que vai acontecer, é inevitável, isso vai acontecer com todo mundo, e não é porque você é jovem, porque você é criança, que você é adolescente, que você é uma pessoa ainda adulta, com idade de vigor físico, que não possa acontecer com você. A todo momento morre alguém nessas mesmas condições que você está, a todo momento. Então nós temos que estar atentos e lembrar que não é só de pão que viverá o homem. Agora estou trabalhando, não tenho mais tempo para Deus. Misericórdia.
Não é só de pão que viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém ou amém? Então, Deus sabe que você necessita de tudo isso aí, mas Ele te orienta o caminho que você vai ter tudo isso aí entregue por Ele. Amém? Está em Mateus 6. Então, que o diabo também arranja, viu? Quando a pessoa fica insistindo muito, Deus me dá, e a pessoa não está na palavra de Deus e quer, Deus, o diabo vai falar assim, está querendo, mas não quer permanecer não. Eu posso enganar ele? O senhor fala, vai, faz, porque é do jeitinho que você gosta mesmo, né? Então o diabo arranja o que a pessoa quer. Então nós temos que vigiar nisso aí, porque o diabo arranja, mas Deus dá, Ele prepara, amém? Coisa preparada por Deus é coisa tremenda, arranjado por diabo é pura ilusão. Então ele vai cobrar, duro que ele cobra caríssimo, que nem produto do Paraguai, né, mas mesma coisa, você vai lá e paga, acha que está tudo maravilhoso, mais baratinho, depois você vai ver o preço que dá para comprar, vai ter que comprar 2, 3, ou até repetir a compra lá para tentar, o preço daquele que você podia ter comprado original é muito melhor. Então tem que vigiar nisso tudo, né, mas no nome de Jesus. Mateus capítulo 6, e o versículo 31 a seguir diz o seguinte: não andeis inquietos, ou seja, não andeis ansiosos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Aí o versículo 32 vai dizer, porque todas essas coisas os gentios procuram, ou seja, aqueles que não conhecem a palavra. De certo, o vosso Pai Celestial também sabe que necessitais de todas essas coisas. Diga amém? Amém. Então olha o conselho que ele dá. Se você sabe que eu sei tudo isso aí, há um caminho para você receber de mim, tá? Deus está mandando dizer isso no versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Está ali o caminho, né, amados? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Então siga essas instruções do Senhor e você vai ter êxito em nome de Jesus. O salmista, percebendo que a carne dele estava começando a ficar debilitada, porque algumas coisas do inimigo, assim como Pedro, né? Lá no mar, andando no mar, enquanto olhava para Jesus, maravilhoso, ele caminhava no mar, misteriosamente caminhava sobre o mar. De repente, Deus permitiu que o vento soprasse mais forte, e o mar se levantasse furioso, e ele parou para reparar a força do vento e a do mar, né? a bravura do mar, e ali sucumbiu, parou de olhar para Jesus. Você conhece esse texto já, também você que é evangélico, né? Eu já ouvi todas as pregações nesse sentido, mas presta atenção no que eu quero dizer agora pelo Espírito de Deus. O salmista também, ele percebeu que a carne dele estava sendo abatida aqui, porque ele começou a prestar atenção na força do inimigo, tentando cercar ele. Aí ele ficou abatido, mas ele rapidamente corrigiu esse erro, nesta oração que ele fez aqui, no Salmo 42, no versículo de número 5. Quem encontrou, diga amém. Salmos 42, versículo 5. Ele vai dizer assim, ele vai conversar com a própria alma dele. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Diga glória a Deus. Quando você vê que está diante de uma adversidade dessa, você está começando a ficar angustiado, abatido, vá para uma oração dessa. Fale com o Senhor, vou fazer uma oração, vou conversar com a minha própria alma aqui agora. Me ajuda aí, Senhor, vou dar um chacoalhão nela. Aí você vai lá, alma, por que você está desse jeito abatida? Por que está angustiado desse jeito aí? Sabe de uma coisa, eu ainda vou louvar a Deus, fique preparado, amém? Então não se perturba dentro de mim não, porque eu sei que eu vou louvar a Deus no dia da salvação. Aleluia por isso. Então diga mais uma vez para o teu irmão do lado, precisamos mais olhar para nossas almas, precisamos conversar mais com ela, ensiná-la, amém? Pelo Espírito Santo, amém? Aleluia, só o Espírito Santo pode dar paz de Espírito, né? Precisamos conversar mais conosco mesmo, amados, né? Senhor, eu vou falar com a minha alma agora, que a minha alma, se você não sabe, estão armazenados os sentimentos. Você precisa conversar com a tua alma, assim, para que ela possa se aquietar, assim como o salmista. Aquieta-te, né? Ô alma, para de se perturbar dentro de mim, porque eu ainda louvarei o Senhor, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Quando você está bem alimentado lá no plano físico, tudo é muito mais fácil de enfrentar, né? Você come, fica esperto, né? Fica cheio de energia, não é mesmo? Agora, quando você está debilitado, fica desnutrido, fica aquele desânimo, aquele abatimento, não quer saber de mais nada, não fazer mais nada, né? E assim também no plano espiritual, amados. Se nós não nos alimentarmos do pão da vida, que é a palavra, que é Jesus, misericórdia. Então, diga mais uma vez, nem só de pão viverá o homem. Amém? E lá no mesmo Salmo 42, ainda bem que você não saiu daí, Salmo 42, os dois primeiros versículos, o primeiro inteiro, o segundo só a parte A, vai dizer assim,
Eu vou ler na tradução da Nova Versão Internacional, que está mais dentro do contexto que Deus nos trouxe aqui, tá bom? Diz assim: como a corça anseia por águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. Amém? Somente a parte A do versículo 2. Então, como um servo, ou seja, como a corça, brama pelas águas correntes, né? Assim também suspira a minha alma por ti, ó Deus, porque a minha alma tem sede de Deus. Amém? Então, é isso aí, ó. A palavra de Deus nos garante a salvação, amados. Há 4 grandes acontecimentos na tua vida, na tua alma e no teu espírito, que vão ocorrer dentro de você, no teu homem interior, se você der lado com o Espírito Santo, continuar ouvindo a palavra, determinado a não deixar o inimigo roubar de você o direito. Você tem que ser um ouvidor da palavra de Deus, porque é pelo ouvir que vem a fé. E vindo a fé, você vai ganhar as outras 3 coisas, porque eu disse que há 4 grandes benefícios de ouvir a palavra de Deus. O primeiro é que você ganha fé. E se você tem a fé, os outros 3 vêm tudo junto no pacote. Ó. O primeiro é a fé. O primeiro benefício de você ouvir a palavra é a fé, que é um dom que dá a você certeza e convicção de quem é Deus. Nada vai te abalar. Agora, o que vai acontecer na sequência, a primeira coisa que Deus falou no meu coração vai fazer você permanecer na palavra. Lá em João 15, aleluia, Jesus, o Senhor Jesus, que é o verbo, que é a palavra, ele diz, olha, a questão, permaneça em mim, olha. Aquele que não tiver permanecido em mim, olha o que ele diz no capítulo 15, entenda que ele é a palavra, nós estamos falando da palavra, amém, igreja? Capítulo 15, versículo 3, ele vai dizer assim, ó, Jesus está dizendo: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, estáis em mim, ou seja, permaneçam na minha palavra, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, ou seja, o ramo não pode dar fruto de si mesmo, se não estiver ligado na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Aleluia, por isso, igreja, deixa eu ver aqui mais aqui, que Deus quer que onde eu vou aqui mais, Pai. Aleluia. É só até aí, só não? Vamos ler sequência aqui. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim, versículo 5, né? Eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, não estiver na palavra, não estiver buscando, será lançado fora, como a vara, e secará, e os que o colherem lançarão no fogo, e ali haverá ardência, né, amados? Muito sofrimento, muito choro, muito ranger de dente, né? Versículo 7, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto será glorificado meu Pai, nisto é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto, e assim sereis então os meus discípulos. Como meu Pai me amou, eu também vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Versículo 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e tenho permanecido no amor do meu Pai. Versículo 11, que é o último que a gente vai ler agora, tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria então seja completa. Então está aí, ó. A primeira coisa que eu ganho ao ouvir a palavra de Deus é a fé, e a fé me faz permanecer na palavra, me faz permanecer em Jesus. E eu estando em Jesus, fica tranquilo, eu tenho vida. Sem Ele, não tenho vida mais. A terceira coisa, o Senhor falou, você vai ganhar crescimento espiritual. E quem ouve a palavra vai ser como Provérbios diz aqui no Provérbios 1, versículo 5. Não vou ler todo o versículo, vou ler o resumo dele, porque o Espírito Santo mandou resumir. O sábio que ouve a palavra cresce em conhecimento. É o resumo do versículo 5 de Provérbios 1. O sábio que ouve a palavra, ele cresce no conhecimento. Diga glórias a Deus. E meu povo está sofrendo por falta de conhecimento, diz a palavra. Não tem entendimento. Conhece, às vezes não tem entendimento. Então não é só conhecer, tem que ter entendimento também. E esse entendimento que dá o Espírito Santo, né, amados? Pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus vem a fé, e Ele nos dá esse entendimento. Para finalizar, amados, para nós encerrarmos mesmo, o último benefício que Deus me tocou de falar para a igreja é a salvação. Alguém tem interesse nisso? Amém. Tiago capítulo 1. Então ouvir a palavra, estar com Jesus é garantia de salvação. Olha. Tiago capítulo de número 1. Louvado seja Deus por isso, né? Tiago 1, versículo número 21. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra, em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Diga glórias a Deus. Você tem interesse nisso então? Então diga para o teu irmão do lado, nem só de pão viverá o homem. Amém? Esse é o tema dessa noite. Nem só de pão viverá o homem. E para que eu possa pedir que vocês fiquem em pé, eu vou pedir que você fique em pé, mas abrindo as escrituras lá em
em Oséias, no capítulo de número 6, Oséias 6, colocando-se em pé em nome de Jesus. Porque eu peço você colocar em pé, nós estamos encerrando com esse tema de revelado. Nem só de pão viverá o homem. E você, depois de ouvir tudo isso aí, eu acho que você vai fazer o que Oséias nos aconselha aqui, ó. Olha o que Oséias diz, nos aconselha no capítulo de número 6. Aleluia, Jesus. Lá no versículo número 3. Conheçamos e prossigamos. Algumas traduções vão dizer corramos, né? E prossigamos em conhecer o Senhor. Diga a palavra, amém? Como a alva será a sua vinda, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Diga glórias a Deus. Então é certo que o Senhor voltará. O que nós devemos fazer, amados, é permanecer na busca do entendimento disso aqui, ó, da palavra de Deus. Isso não é religião, viu? Não é religião, isto é salvação. Senhor Deus e Pai, teus filhos ouviram a tua palavra esta noite, onde disse o teu Espírito Santo, como tema desta mensagem, que nem só de pão viverá o homem, porque muitos, mas muitos mesmo, pedem ao Senhor um trabalho, aí tem um trabalho, aí deixam de ouvir a tua palavra, porque estão cansados do trabalho. Muitos pedem, Senhor, um trabalho sem sabedoria, e aí são encaixados em horários que afastam-se da tua presença. Mas hoje o Senhor fez questão de trazer uma mensagem dessa como um alerta, para que nós possamos entender que sem o Senhor nós nada somos, Senhor. Muitos hão de entender isso aí em leitos de enfermidade, muitos hão de entender isso aí na dor, mas o Senhor não deseja isso a ninguém. Quem deseja isso é o inimigo, e tudo que o Senhor não quer é entregar os seus filhos nas mãos do inimigo. Pai, é para a tua glória que eu estenda minhas mãos a todos os ouvintes da tua palavra, e que o Senhor venha testificar no coração de cada um tudo que o Senhor mandou revelado nessa noite, em nome de teu Filho Jesus. Todos que ouviram de bom grado, com mansidão essa palavra, serão abençoados e bem-aventurados em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Então aplauda ele em nome de Jesus, que assim seja. Agora do Pai, do Filho e imediatamente a todos aqueles que querem iniciar uma campanha de libertação, mas sem perder tempo. Vai, eu estou com pressa, eu quero conhecer, eu quero agora, eu quero uma campanha agora. Ergue as mãos que vai o diabo e vão até vocês. Vai, pode ir, irmão, passeia pela igreja que Deus vai tocar nesse povo, vai levantar as mãos aí, para parar com essas mãos baixadas. Tira a mão do bolso, levanta a mão e fala: eu quero fazer uma campanha para a minha vida, eu quero fazer uma campanha para fulano e tal, e determina que você vai ser abençoado em nome de Jesus. Essa campanha, para quem não sabe, aqui está conosco na internet, através do canal do YouTube, ou está através do blog da Comunidade Evangélica Mão de Deus. É uma campanha que não tem custo nenhum, e ela pode chegar até você. Está sendo distribuída essa folha gratuitamente aqui na igreja. É uma folha consagrada com a revelação do Senhor a respeito desta campanha, que pode chegar até você. De que maneira? Só você enviar um e-mail para mim, no e-mail do endereço que passa aí agora. Eu vou com convicção ler seu e-mail, com todo amor, com todo carinho, vou devolver a resposta para você, anexando na resposta esta campanha. E você vai imprimir quantas folhas você quiser fazer a campanha de libertação para a sua vida ou para a vida de terceiros, porque é bem didático, ó. É uma campanha que você coloca o nome do fiel, aquele que vai cumprir durante 7 semanas. No teu caso, está na internet, é só você abrir semanalmente, conta 7 dias e abra novamente o blog que você abriu, que é a Comunidade Evangélica Mão de Deus, blogspot.com.br, ou no canal do YouTube, Comunidade Evangélica Mão de Deus. Semanalmente há vídeos ali que você pode acessar, e esses vídeos são referentes à campanha da libertação, tá bom? Então você coloca o teu nome como fiel que vai cumprir essa campanha, escolhe a causa, se é própria ou se é para terceiros, uma folha para cada causa, nunca coloque 2 causas numa folha só, tá? E aqui tem um espaço para você relatar o motivo da sua campanha, depois uma agenda para você acompanhar as 7 semanas, em nome de Jesus. Aqui na igreja, quem está iniciando, coloque-se em pé. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Os que estão na internet, que já estão com a folha, já imprimiram, já preencheram, também se coloquem em pé, que eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Você que está iniciando a campanha agora, enquanto o pastor fala ao microfone, você vai falar com Deus o porquê você inicia essa campanha e está fazendo ela em nome de Jesus. Depois faremos uma oração coletiva para que possamos selar essa campanha com o início dela. Você na internet também faça essa oração enquanto o pastor fala ao microfone. Apresente sua causa a Deus em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eis-me aqui na tua presença, orando
a respeito desta campanha para os meus irmãos que estão iniciando hoje, tanto aqui na igreja quanto na internet, Senhor. Eles estão diante da Tua presença, estão agora em oração, cumprindo aquela Tua palavra que diz: em tudo devemos apresentar nossas orações, ou seja, nossas petições, através de orações e súplicas. Eles estão fazendo exatamente isso, dando ao mundo espiritual que reconheçam instruções para que eles saibam que esta causa agora não é mais do seu controle, mas sim do controle de Deus. Está sendo entregue nas Tuas mãos, meu Deus. Então é para a Tua glória que eu declaro que todos que estão orando com fé e tomando posse verão a Tua glória, porque creem no Senhor, no nome de Jesus. Amém. Deu tempo de você falar com Deus os motivos? Então faça essa oração agora junto com teus irmãos, e você na internet repita essas palavras em nome de Jesus. Digam: Senhor Deus, em nome de Jesus, estou em Tua presença. Acabei de apresentar em minha oração individual o motivo da minha campanha. Agora, Senhor, publicamente estou orando junto com os meus irmãos para declarar publicamente a minha fé, porque eu sei a quem estou entregando esta causa e sei perfeitamente de quem receberei. E é no nome de Jesus que eu já tomo posse da minha vitória, a qual darei testemunho para a glória do Senhor, Deus Pai, a glória do Teu Filho Jesus, o meu Salvador, e para a glória do Teu Espírito Santo que habita em mim. Amém. Diga amém. Que assim seja em tua vida e você que está na internet, em nome de Jesus. Podemos aceitar e fiquem em pé os que estão do segundo ao sétimo dia agora, assim na internet também. Os que estão do segundo ao sétimo dia se coloquem em pé. Eu quero orar por sua campanha. Não é necessário mais fazer aquela oração inicial, né? Nós fizemos no primeiro dia. Agora você pode fazer a seguinte oração para declarar como está a sua fé do primeiro dia até hoje. Digam todos que estão em campanha, tanto aqui fisicamente presente quanto na internet, virtualmente. Digam: em nome de Jesus, eis-me aqui, Senhor, meu Deus, diante da Tua presença, mais uma vez, e publicamente declarando a minha fé sobre esta campanha. Eu tenho a certeza e a convicção desde o primeiro dia que eu entreguei em Tuas mãos, e sei que receberei a minha vitória. O que estou fazendo agora é mostrando no mundo espiritual e para todas essas testemunhas que me ouvem, que eu sei o Deus que eu sirvo, e eu tenho convicção de que Ele ouviu o meu clamor, e eu darei testemunho dessa minha vitória em nome de Jesus, porque eu sou o que eu declarei no primeiro dia, mais que vencedor em Cristo Jesus. Diga amém? Aí quero ver o diabo resistir uma oração dessa com convicção, viu? Então tome posse da tua oração, tome posse da tua vitória, em nome de Jesus. Podemos aceitar. Você no final do culto que está aqui pode entregar a sua campanha encerrada lá no vaso de oração, que ela vai continuar recebendo intercessão. Você da internet terminou a campanha, você vai entrar em contato comigo, eu vou estar respondendo para você como você deve proceder após o encerramento da campanha, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus por isso. Louvado seja o nome de Jesus.